Ela é conhecida como a mãe dos presos e ganhou esse apelido por causa do seu trabalho em defesa dos direitos dos encarcerados. Eu estou falando de Isabel Kugler Mendes, que é advogada e a nossa entrevistada. Isabel, seja bem-vinda, obrigada pela tua presença aqui. Eu quero saber essa história, como é que começou a tua atuação em nome dos encarcerados. É um trabalho tão digno que ela faz, que ela é chamada da mãe dos presos. Como é que começou essa tua trajetória, essa tua batalha pelo direito dos encarcerados? Dos encarcerados, em particular, dentro da área de direitos humanos, começou que o meu marido era diretor de uma penitenciária agrícola do Paraná. E eu comecei a frequentar, inclusive com meus filhos pequenos, que era um local bonito, possível de... E comecei a ver que não tinha nada daquilo que a lei determinava. Eles não tinham estudo. Lá eles tinham trabalho, o trabalho do lavoura, mas não tinham estudo, não tinham um uniforme direito, não tinha as coisas. E comecei, com o apoio do meu marido, comecei a tentar ajudar. Aí ele passou para outra penitenciária, onde eu já estudante, aí eu já estava fazendo o meu curso de Direito, né? Eu comecei a ver que eles não tinham um livro para ler. Então eu comecei a fazer campanha com meus colegas de livros, e outra coisa que faltava para eles era sabão para lavar roupa. Então eu fazia campanha de sabão de coco, para que eles pudessem ter. E aí, dos livros, aconteceu que eu acabei sendo, deixa eu usar agraciada, pelos agentes penitenciários que desistiram de um banheiro seu e, com a ajuda dos presos, transformaram numa biblioteca. Essa foi a primeira biblioteca? A primeira do Paraná. Foi a primeira biblioteca. E depois vieram as outras, né? Hoje, graças a Deus, tem todas, né? E eu fui aí acompanhando a evolução que, lamentavelmente, Lili tem de dizer que é a involução. Naquela época, todos os presos tinham uma cama, tinham um prato de comida decente, porque a comida era feita dentro da penitenciária. Eles tinham um trabalho simples, de pintura, de aprender com o Sistema S, ia lá e dava aula de pintura, de construção, dessas coisas. Eles tinham um trabalho. Hoje, nós temos cerca de 1 milhão de presos e tem a capacidade do sistema penitenciário do Brasil 420 mil acomodações. Então, a gente já pode falar que um dos desafios nessa luta é em relação à superlotação. Superlotação, claro. Todos têm direito a ter uma cama, um prato de comida decente, digno, e isso não acontece. A comida é péssima do sistema penitenciário em geral. E com o verão chega a comida azeda, né? Vai de madrugada, é a lógica. E o trabalho, até são os últimos dados que eu tenho, de algum tempo atrás, 20% trabalho. A maioria no trabalho de manutenção do próprio presídio. 20% a 25% estudam. Mas que estudam? Para poder dar conta, 2 dias por semana de cada um, no período da tarde, 2, 3 horas, quando no máximo, profissão é dificílimo, tem pouquíssimos lugares que tem alguns cursos, depende mais da direção, a direção às vezes é interessada, leva cursos. Situação, não existe um programa para que esse preso seja preparado para um recomeço. E a situação hoje é muito ruim. Agora, a senhora estava falando há pouco em relação à comida que chega azeda, eles não têm uma cama para dormir, situações absolutamente degradantes. E tem gente que pode estar nos assistindo que fala assim, mas tem que pagar pelo crime que cometeu. Ah, porque não pode defender bandido. Tem gente que fala, é bandido bom, é bandido morto. Qual é a resposta que a senhora dá a essa parcela da sociedade que tem esse olhar em relação a quem cometeu um crime e está encarcerado? Eu digo que essa parcela da população está contribuindo para que hoje, toda vez que tem eleição, você vê o que o povo mais pede: segurança. Essa parcela está contribuindo
para a insegurança, para o aumento do crime organizado. Hoje, Lili, eu digo para você com convicção, tá? E quando eu falo nas penitenciárias do Paraná, mas pelo conhecimento que eu tenho, isso se repete praticamente em quase todos os estados. O que acontece? É preso, geralmente, uma pessoa jovem. E o percentual de 19 a 35 anos, se não me engano, passa de 50%. Então, chega aquele rapaz jovem, forte. Qual é a possibilidade hoje que ele tem de reintegração, de recomeço numa sociedade? Praticamente nenhuma. Por quê? Porque ele tem só 3 possibilidades. Ou ele vai para a parte que eu chamo livre, que tem os blocos de pessoas, de presos que se unem, e ali ele sofre todo tipo, ele não tem proteção, ele sofre todo tipo de violência sexual e de violência vindo das próprias administrações, que hoje transformaram os agentes penitenciários em polícia penitenciária. Então é violência de tudo que é jeito, tortura e tudo mais. Ou ele vai para a evangélica, onde ele se protege. Ele se protege e não deixam eles, não permitem a violência sexual e nem a física por parte da administração. Tem aquele tratamento que todos sabem. Ou eles vão para a parte do crime organizado. No crime, essa parte do crime organizado, eles são, claro, protegidos de todas as formas. Eles não sofrem violência sexual, não sofrem violência da administração, mas eles entram numa escola, né? E aí estão também preparados. Sim, hoje quem sustenta, quem fortalece e aumenta o crime sexual é o Estado. É lá que se forma o crime organizado dentro das penitenciárias. Ele vai, se ele é uma pessoa que não tem condições, ele é preparado para trabalhar nas ruas, ele é soldado. Deixa eu usar esta comparação. Se ele tem um pouquinho mais de condições, ele é preparado para cuidar dos soldados. E se ele é uma pessoa muito inteligente, ele tem todo o apoio para amanhã ou depois ser um grande profissional, um grande político, e tem todo o apoio do crime organizado. Só que lá as coisas são, quer dizer, muito a respeito. Você entrou... E aí nunca mais recupera, não é, Isabel? Não. É difícil você se desvincular. Agora, eles têm respeito. Comigo, eu nunca demonstrei, mas claro que a gente sabe. Sempre eles são o crime organizado e chefe das galerias. E a senhora já atuou em mais de 10 rebeliões. 10, num período só foi 13. Eu atuei em mais de 20 rebeliões. Mas como que eu participava? Chegou num ponto de 2002 até 2018, em Curitiba, quando havia rebelião, eles esperavam que eu chegasse, os presos, para começarem a negociação. O que eu fazia? Eu chegava, pedia, sempre tem o refém, né? Quero ver o refém. Traziam. Não põe a mão nele, não, senhora. Não punham. E aí eu assegurava, não vou sair daqui e garanto o respeito a vocês. Comece a negociação. E eu ficava do lado. A polícia militar é que negocia, né? Eu ficava do lado. E não permitia, porque senão eles entravam com cacetete, com bala, com tudo, e iam matando. De todas as rebeliões que eu participei, teve uma em que eu saí acreditando e eles entraram e massacraram. Teve alguma situação que a senhora teve medo? Nunca. Ou alguma situação que foi mais marcante para a senhora? Marcante tem. Medo não? Não, medo nunca. Nunca, porque havia muito respeito da parte deles, nunca. E como da administração e da polícia, nunca. Nunca tive medo. Mas a mais marcante foi, de todas as cerca de 20 rebeliões que eu participei, só teve uma das mulheres. Foi a mais marcante. A mulher é impressionante. Ela é mais violenta, mais brava do que os homens. É mesmo? Impressionante, você não acredita. E mais exigente. Foi delas que exigiram
elas se rebelaram num pavilhão. E outro pavilhão começou a me chamar. E tinha um coronel que era o responsável, que falou, não, a senhora é nosso trunfo. Falei, coronel, o senhor está enganado, não faz isso. E elas começaram a falar, se a doutora Isabel não vem, nós vamos virar a casa. Eles usam esse termo, vamos virar. E eles não me deixaram ir. E eu avisei, coronel, elas estão prometendo, elas vão fazer, coronel. Você não vai acreditar, eram mais de 20 portas das celas, imaginem tudo com maior garantia, com tudo. Elas arrebentaram mais de 20 portas de aço, não sei como, e viraram e rebelaram. Aí eles deixaram eu ir. Com mortes, inclusive? Não, delas não. Não, porque quando começa, eles já tiram as pessoas que são... No caso das mulheres, a mulher não perdoa quem mata filho e mãe. Elas não perdoam. É a lei da cadeia É a lei delas. da cadeia. É a lei da cadeia. E elas foram assim, foi marcante. Começou cerca de 5 horas da tarde e foi no outro dia até as 4 horas da tarde. Quando elas exigiram coisa que os homens não fazem. Documento assinado pelo juiz, assinado por mim também. Eu fui com o documento lá, vamos ler. A senhora vai ler conosco? Vou. Com as lideranças, vou ler. Vamos ler se é isso que vocês querem. Para que tudo seja cumprido. Tudo seja cumprido. Agora, eu fico imaginando, Isabel, se a gente, no sistema carcerário masculino, a gente tem essa completa falta de dignidade, eu imagino que no feminino, que as demandas das mulheres são maiores em relação, por exemplo, à dignidade feminina, menstrual. Sim. Como é que é a situação de mulheres que são encarceradas? Olha, eu acho, é a minha opinião, a dignidade delas é maior do que a dos homens. É maior? Eu acho. Existe um cuidado maior, apesar de todo o descaso. Existe, e por aí eu vou te dar só um dado que me machucava muito. Os homens, eles têm cerca de 70% de visitas. Né? Sábado e domingo que se dividem, né? Sábado e domingo ele tem visita, em especial de mãe, de namorada, de esposa, de irmã, da família. As mulheres não chega a 5%. Porque ninguém vai visitar. Vai uma mãe, uma pessoa da família uma vez ou outra, os maridos esquecem em seguida. Tá? Marido, companheiro, namorado. 5% delas é que recebe visita, sempre me doeu. O que explica isso? Eu acho que é uma questão da mulher que até para ela cometer um crime e pagar por esse crime, a punição social é maior. Né? Veja, tem um outro dado que sempre me impressionou. Grande parte das mulheres pagam pelo crime dos homens. Quando Ainda se trata de drogas, eu ouso dizer que 70% dos crimes de droga praticados pelas mulheres são para beneficiar os companheiros, os homens. E o pior é que eles esquecem delas. Ou seja, elas colocam aí, se colocam a serviço deles, pagam Sim, a pena que é deles e depois são chutadas. É muito triste. E a cela do pessoal da Lava Jato? A senhora acompanhou bem de perto lá em Curitiba. Como é que foi essa situação? Eu fui chamada logo no início. O diretor era uma pessoa amiga e ele me chamou logo de início, que eu ajudasse, conversando com o pessoal do Lava Jato. E veja, ali eu conheci pessoas realmente inteligentes, que mereceram todo o meu respeito. Teve um detalhe, foi no primeiro ano. Curitiba é muito frio, né? E eles me chamaram, o diretor me chamava, querem falar com a senhora. Eu cheguei lá, eles falando para mim, doutora Isabel, os presos, eles ficavam numa galeria em que uma parte eram os idosos e outra parte eram eles. E eles me falaram, doutora Isabel, o pessoal está passando frio. Para eles, a família podia levar, né? E eles já tinham dado o que puderam. E falou, o
pessoal da penitenciária, por consequência, está passando frio. A senhora pode ajudar? Aí um deles já me falou, são 700 cobertores. Eu falei, não tem, eu era presidente do conselho, mas não tinha tantos recursos. Aí ele falou, a senhora vai conseguir. E eu fiz, até por orientação de outras pessoas, eu fiz alguns pedidos. Em 10 dias eu consegui os recursos, consegui, milagre, né? Em 10 dias me ligaram. Um caminhão com 700 cobertores tinha chegado. Fazia 2, 3 dias que eu tinha pedido. E eles ajudaram financeiramente Sim. também em relação a esse Veja, pedido? não era eles, eram as empresas. Então, eu pedia na empresa. Por exemplo, tive a orientação que eu me dava com os advogados deles. A senhora pode fazer um pedido para tal. Vinha a doação para o conselho, né? Então, com aquela doação, não vinha diretamente deles. Era uma coisa oficial, entrava oficial de uma empresa, porque isso é possível, doando para o conselho destinado à compra dos cobertores. Em 10 dias, eles me ligaram. Chegou o caminhão. A senhora quer que vá aí no conselho? Ou não? Manda direto para lá. No já. complexo médico penal, eu já vou indo. Eu fui, eram cobertores bons. Não era corta-febre. É como eles, normalmente o Estado compra, né? Corta-febre? Corta-febre é aqueles cobertores que gente que não agasalham nada, né? Eram cobertores de verdade. E aí, 700 cobertores. E como é que era o dia a dia? Por exemplo, José Dirceu, a gente sabe que ficou muito tempo na biblioteca, que atuou na biblioteca. Como é que era o dia a dia deles? Era onde eu conversava com eles. Eles tinham, veja bem, eles tinham, logo saindo da galeria, tinha um pátio grande, onde eles praticavam o esporte que eu digo, faziam ginástica, jogavam bola. Eles faziam isso, né? Acho que tinha umas 2 horas durante a tarde para fazer isso. O Zé Dirceu se dedicou. Existia um amontoado de livros numa sala, num porão. O ministro Zé Dirceu transformou numa excelente biblioteca. Tudo, ele fez um trabalho lindo, tudo catalogado, os livros, tudo arrumado. Fez um trabalho excelente. Muito bom. Agora, Isabel, eu queria saber, assim, em termos práticos, como era o dia a dia dessas pessoas, de um José Dirceu, de um Marcelo Odebrecht, como é que era o dia a dia deles, a rotina na prisão? Bem, eles cuidavam todos muito da limpeza. Aliás, são eles próprios que são os responsáveis pela limpeza, né? Desde lavar, de limpar. Certo dia, eles me chamaram, era o Marcelo e alguns outros, acho que o doutor Otávio, muito preocupados, porque eles tinham sido informados pelos agentes penitenciários de que as máquinas de lavar eram muito velhas mesmo. Todas, só tinha uma, tinham quebrado. E o complexo médico legal, ele é dividido em 2 partes. Um é o hospital e outro é onde ficam presos, como eles ficaram. Sempre são os presos, mas vamos dizer, quem tem curso superior, quem tem melhores condições, vão lá para o complexo médico penal. E eles me chamaram muito preocupado porque a roupa deles estava sendo lavada junto com a dos presos do hospital. E aí eles me falaram, a senhora poderia ver isso? Eu fui com a direção. Aí fui com a direção e a direção me falou, olha, doutora, se nós pedirmos agora, vai levar 2 anos para vir aquela burocracia do Estado, né? Mas se a senhora quiser doar, aí eu mandei, tinha de ser aqui em São Paulo o orçamento, só aqui. Quando veio o orçamento para consertar, era mais de 150 mil. Eu falei, não, de jeito nenhum. Aí eu fui falar com o diretor falou para mim, e se a senhora conseguir comprar todas novas? Aí eu voltei e falei com eles, olha, a única forma é comprar todas novas. Eu me lembro até hoje o que custou.
custou R$ 198.000. Todas as três máquinas, 4 na realidade, eram 3, para 3 máquinas para lavar e a de secar. E aí eu levantei os recursos, mas levantei, repito com você, com a ajuda deles. Não que eles dessem, não poderiam dar. Mas por meio das empresas? Por meio das empresas 190 mil? 198.000. Quantas máquinas? 4 máquinas deles, que são as que estão até hoje funcionando, novas. É Né? máquina que dura para o resto da vida também. As que estavam lá tinha mais de 50 anos. Por aí você vê. As que estavam, tinham 40 e poucos anos de uso. E essas que vieram, segundo, na época, com garantia, com tudo, ia durar outros 50 anos. Nós conseguimos comprar uma empresa aqui de tudo dentro daquilo que a lei estabelece e tudo. Então, por aí você vê a preocupação deles. E era, então, o dia a dia deles, desde do pátio, eram eles que limpavam, que cuidavam. Quem é o mais organizado? Olha, sempre eu falei para você, eram as lideranças, né? Porque as lideranças cobravam e eles ajudavam a limpar. Isso que eu achava bonito dele, a parte dos velhinhos. Ajudavam lá? Ajudavam. E os velhinhos não eram fáceis, não, porque derramavam comida, faziam. Mas eles ajudavam a limpar as celas como eles chamavam os velhinhos. Eram os presos mais idosos que ali estavam. Então, e é que entra, Lili, o fato do respeito deles. Eu não tratava diferente aquela pessoa que praticou um delito na rua. Não, sabe? Eu tratava da mesma forma. Que eu já te falei, se não me interessa o delito que praticaram, estão pagando uma dívida contraída com a sociedade. Isabel, muito obrigada por essa entrevista, parabéns pela sua trajetória, espero que você volte mais vezes aqui para contar para a gente, tá bom? Obrigada, eu que agradeço, e agradeço a Deus. Eu acho que a principal coisa que me dá essa força é a minha fé em Jesus, minha fé em Deus, o agradecimento por minha família. Foram 9 que eu criei, graças a Deus, 20 netos e 14 bisnetos. Muita gente para gente. ter orgulho de você. Para o meu orgulho, para o meu agradecimento a Deus. Eu que agradeço, Lili. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima.